Fala, pessoal. Bem-vindos a mais um Civortex Talks. Nós estamos aqui hoje, de novo, com um conteúdo bacana e interessante sobre o mundo empresarial. Comigo aqui está o Rodrigo Garcia. Se apresenta aí, Rodrigo. E aí, pessoal, tudo bem? Pra quem me conhece, Rodrigo Garcia. Tô com o David aí em todas as edições já, né, David? Quer dizer, pelo menos nas últimas... Enquanto a gente durar no emprego, né? Temporada. Isso. Boa, David. Na última temporada, pelo menos, estamos em todas, né? Tem uns episódios aí que o nosso chefe vê, cara. Eu acho que vai dar umas conversas boas. Vai dar bom. Vai dar bom. E a gente tá recebendo aqui dois convidados, o Wendel e o Flávio. Eu queria que vocês se apresentassem pro nosso público, falassem um pouco do que vocês fazem, tá? E aí, depois disso, a gente vai falar um pouco do qual que é o tema de hoje, o que a gente vai tratar aqui. Beleza. Ó, fica à vontade. Bom, então vamos lá. Bom, eu sou o Wendel Nerito, a galera me conhece aí no trabalho, os amigos me chamam de Nerito, né? Tá mais familiarizado. Então fica à vontade, Wendel Nerito, fica à vontade aí. Eu atualmente estou como gerente de marketing da Algar Telecom, então já passei por diversas áreas lá de produto e tal, atualmente estou com o marketing, cuidando da jornada do cliente. E já estive no Brain também, desenvolvendo produtos, então tem uma passagem aí de uns 15 anos aí no Grupo Algar, entre várias áreas e algumas empresas. Bacana. Bom, meu nome é Flávio Siervi, muita gente me chama de Siervi. Tive o prazer de estudar com o Wendel. Não, na verdade, você estava falando pra gente, você teve o prazer de ajudar ele a passar. Exatamente. Essa história... Eu não ia contar, mas já que adiantou... Eu tenho várias testemunhas. O pessoal vai cortar, depois eles cortam, fazer edição. Mas a galera que estudou vai assistir e falar assim, nossa, Flávio é mentiroso. Vamos lá. Eu trabalhei na Algar 18 anos, fui executivo durante 11 anos, 11 anos na Algar. Hoje eu sou CEO do Grupo I9, é uma empresa que tem expertise voltada para relacionamento com o cliente, automação de processo, e também a gente tem expertise no tema de churn. Então a gente está aqui para trocar ideia, bater papo e descontrair na tarde de hoje. A gente vai falar justamente sobre o churn, né? E aí, como tudo na vida, é um relacionamento, né? Você conquistar um cliente, ele entrar para dentro da empresa, consumir o seu produto. Isso faz parte, é uma conquista, a verdade é essa, como se fosse um relacionamento. Mas chega lá naquele ponto em que a gente tem um churn, né? Para quem não conhece bem o que isso significa, é aquele cliente que ele quer cancelar o serviço, ele quer deixar de ser cliente para um relacionamento ao término especificamente ali, ou pelo menos o que deve ser o desfecho do relacionamento. Na visão de vocês, né, como vocês já trabalham com experiência de cliente, atuaram em empresas que sempre têm clientes ali no foco, se a gente pudesse, de uma maneira geral, se vocês puderem falar assim, olha, quais são alguns sinais de que aquele determinado tipo de cliente, ou um determinado cliente, pode ou tem muita tendência a chegar num churn, a vir a cancelar o serviço ou a contratação dele. De maneira geral, para quase todos ou se não todos as indústrias, os serviços, quais seriam, assim, alguns dos pontos que você fala, olha, se tiver isso daqui, pode ficar bem esperto que a coisa deve se encaminhar para um churn? Bom, vou trazer um pouquinho da minha experiência. A gente fez já várias consultorias voltadas para desenho de processo na cadeia end-to-end. E dentro da cadeia end-to-end, um dos pedaços que a gente avalia é justamente essa questão do churn, né? Então, em várias empresas, a gente percebe que, talvez em algumas que a gente passou, elas têm um foco muito voltado para vendas. Então, o importante é vender. É bater meta, é colocar o cliente para dentro. E, às vezes, algumas empresas não se preocupam com o pós-venda, com o que foi prometido, se está sendo entregue. E aí, não acontece em algumas empresas a questão do relacionamento com o cliente, do monitoramento do cliente, do acompanhamento do cliente. E aí é importante a governança, as empresas terem a governança do cliente, estarem próxima do cliente, justamente para identificar esses pontos que são alertas, esses pontos que vão, em algum momento, trazer um ponto de interrogação para a empresa atuar. Porque, querendo ou não, a gente sabe que hoje é muito mais caro a gente buscar um cliente novo do que manter um cliente que já está na base.
é muito mais caro a gente trazer uma receita nova do que crescer num cliente que já está na nossa base. Então, é importantíssimo que a gente tenha condições de monitorar, de acompanhar de forma preventiva os clientes que já estão na base. E a gente consegue fazer isso hoje utilizando vários caminhos, várias plataformas, vários processos com governança. Então, isso vai muito de cliente para cliente, vai muito de relacionamento para relacionamento. E aí, a gente não tem, assim, como colocar uma receita de bolo na mesa e falar assim, isso serve para todos. Mas o importante é a gente sentar, entender o momento de cada cliente, entender a jornada de cada cliente e dentro daquela jornada do cliente, entender quais são os pontos críticos, como o cliente gosta de ser tratado, quais são os indicadores que impactam o cliente, o que o cliente contratou a gente está entregando e olhar para fora também. Então, a gente precisa entender os nossos concorrentes, se a gente está dentro do que o mercado está ofertando ou se a gente está muito fora, porque se a gente está muito fora, se a gente está muito caro, mesmo com a qualidade boa, o concorrente vai chegar e vai ser melhor. E isso, talvez, dependendo do valor do contrato, tende a levar o cliente para ele. Então, talvez assim, resumindo de forma grossa, a minha visão seria entender a jornada do cliente, levantar os principais pontos, seja de relacionamento, seja de KPI, seja do contrato do cliente e monitorar isso. Ter uma constância de acompanhamento, que seja quinzenal, que seja mensal, através de indicadores, justamente para a gente não ter surpresas, para não ter dissabores. É muito mais fácil, é muito melhor para a empresa e é muito mais saudável a gente manter do que ficar trazendo cliente novo. Bom, acho que o Flávio falou bem, e aí, para ser mais específico, talvez, vai depender da indústria que você está trabalhando, do mercado que você está trabalhando. Uhum. Vou pegar, por exemplo, de tecnologia, que é de prestação de serviço contínuo. Então, o que é importante? Importante que funcione sempre, esteja o máximo do tempo possível. Então, um indicador que pode que está diretamente relacionado ao churn é quando o índice de qualidade começa a piorar, a deteriorar. Qualidade percebida. Percebida pelo cliente. Então, ele começa a te ligar falando, tá com problema aqui, tá com problema aqui. Então, isso concentra em alguns clientes, no caso, quando é cliente B2B e quando é cliente B2C, em alguma região específica. Então, já disparando alguns alertas, falou, aqui tem um risco de churn por esse motivo. Reclamação de conta, então pode ter reclamação do atendimento que não consegue ser atendido no first call resolution ali, na primeiro contato não consegue resolver, então ele começa a reclamar disso. Então, tem alguns pontos que vai te dando sinal de, esse cliente vai churnear. Dificuldade de contato também, né? Dificuldade de contato. Eu tento falar com vocês, não consigo, Exatamente. É difícil demais, até falar com alguém. E aí, sim, a gente já tem hoje, né, com a evolução tecnológica aí, os avanços de inteligência artificial, robôs e tudo mais, que a gente já consegue automatizar tudo isso, identificar e apontar. Temos aqui clientes com alta predição, risco de churn. Então, depende de indústria para indústria. Se for pegar uma indústria, eu vou pegar os apps, por exemplo. Cara, se ninguém estiver usando, é um risco. Uhum. Se a sua frequência de uso começa a cair, é um sinal de que esse cliente pode desinstalar o seu app, por exemplo. Então, depende de indústria para indústria, vai ter que achar qual que é o KPI, melhor KPI para você monitorar. Ô Garcia, mas antes aí, você vai complementar, obviamente. Eu ia complementar e fazer uma pergunta. Então também. vai lá. Tá bom, valeu. Não, achei bacana demais, né? Casou um com o outro. Coisa muito importante você falou, né, Flávio? O cliente hoje, cara, para ele trocar de serviço tá muito fácil. Antigamente isso era mais difícil. Comparando com o mercado americano de bancos, né? A quantidade de bancos que tem no mercado americano. Então, ele troca de conta igual a gente troca de provedor de internet. Sim. Então, o custo de obter um novo cliente, né? Então, a importância de se manter esses clientes na base, né? Acho que isso aí é primordial para qualquer indústria, né? Sim. E aproveitando, do que você citou, que é monitorar, os dois citaram, né? A respeito de monitorar,
a ideia é como obter essas informações. Informações de quando ele ligou, né? Se ele não usou os apps, se ele, né? Ou se o First Call Resolution, que você colocou muito bem, né? Então, como é que as empresas poderiam fazer isso? Como é que elas centralizariam e obteriam essas informações hoje, né? Seria através de uma plataforma, né, de comunicação única, né? Aplicar uma pesquisa, NPS, um CSAT da vida, né? Como é que as empresas hoje fazem isso? Como é que eles procedem? Pode ser... Tudo isso. Tudo isso, né? Tudo isso. Tudo isso é importante. Eu acho que ter um lugar, um repositório único é extremamente importante. Você tem uma informação concentrada em um só lugar. Quando a empresa começa a crescer, as áreas começam a criar os seus próprios dashboards, né? Isso não pode acontecer. Assim, a dica, não deixem isso acontecer. Concentrem isso num lugar só, numa informação, num dash só. E a partir daquele dash, gera essas informações para a empresa inteira, para que as áreas possam tomar decisão. E é importante que tenha uma área, um setor que vai bater o bumbo, né? Que vai direcionar as ações para diversas áreas para evitar que isso aconteça. Então, é importante que tenha um dash, que você tenha uma plataforma que você consiga ter esses indicadores lá concentrados. E ter alguém, uma equipe, que monitore isso e que dê as ações, monte os planos de ações e atue nas diversas áreas que podem resolver aquele problema. Só complementando o que o Wendel falou, exatamente isso que ele trouxe. Assim, a gente hoje na Inove, a gente tem uma equipe grande, a gente está com 140 pessoas aproximadamente, diria aí quase 20% da estrutura é de BI. E aí, quando a gente fala, respondendo diretamente a sua pergunta, como que a gente monitora, né? Quando a gente fala de monitorar esses indicadores, a gente precisa ter uma visibilidade de quais são os canais que chegam essas informações para a gente ter condições de estar centralizando. Então, a gente tem N recomendações, talvez uma das principais o Wendel trouxe aqui, que é ter informação centralizada. É claro que dependendo da empresa, dependendo do porte da empresa, é mais difícil. Dependendo da cultura da empresa, é mais complicado, porque cada área começa a construir a sua estrutura de BI, a sua equipe de BI, e isso lá na frente acaba virando um negócio gigante. Então, a própria empresa, ela se torna refém de várias áreas de indicadores que, às vezes, o mesmo indicador, que deveria ter uma métrica única, lugares, né? ela tem métricas diferentes. Então, vou pegar um exemplo. A gente tem uma empresa que a métrica de assiduidade da diretoria comercial é diferente da métrica de assiduidade da diretoria de operações. Então, quando compara uma reunião gerencial a assiduidade da diretoria comercial com a assiduidade da diretoria de operações, a gente está avaliando o quê? Banana com laranja. Então, por isso que quando ele comenta que é importante centralizar, é justamente para a gente garantir essas questões das métricas. Agora, eu entendo também que tem modelos que não precisa centralizar, desde que siga diretrizes únicas. Então, assim, a métrica de indicadores XPTO tem que seguir esses parâmetros. Perfeito. Então, as áreas que são descentralizadas vai seguir aquelas diretrizes. Então, tem que ter política, tem que seguir no passo a passo. E aí, respondendo de forma direta, áreas de BI, áreas de governanças, elas são responsáveis justamente por identificar quais são as plataformas. E aí, vou pegar um exemplo, a plataforma Seavortex, por exemplo. É uma plataforma fantástica. E ela traz informações no nível de detalhe que é preciosíssimo para o gestor. Então, assim, a gente tem um cliente que trabalha com essa plataforma e eu consigo trazer para vocês experiência fenomenal em relação a ter condições de fazer governança utilizando BI, utilizando dashboards. Por onde entrou, quais canais, qual o comportamento do cliente em cada um, rastreabilidade da informação, tempo da informação e outra coisa, previsibilidade. Então, não adianta a gente fazer a autópsia do defunto. É feio o termo. O é proativo, né? Exatamente. Tem que ser proativo. É feio o termo, mas assim, como que a gente vai trabalhar churn olhando para trás? Não tem como.
Então, a gente tem que trabalhar churning olhando o futuro. Se a gente quiser ser assertivo e preventivo, a gente tem que olhar para frente. E para olhar para frente, a gente tem que ter plataforma robusta, justamente para colocar as informações certas e a gente entrar com inteligência de informação, com analytics, com big data, justamente para projetar decisões mais favoráveis para a gente tomar decisão. Cara, obrigado por vocês terem compartilhado isso com a gente. Tem um ponto aí que é, eu acho que sintetizando cada negócio, não é nem cada negócio tem sua especificidade e cada empresa, mesmo dentro do mesmo negócio, ela opera e ela tem um jeito de fazer diferente que ela precisa realmente olhar, porque as jornadas, apesar de serem parecidas, não necessariamente são as mesmas. Exato. Então, a dificuldade de uma determinada empresa em relação à outra, como pode ser diferente, o ponto de atrito pode não ser o mesmo. Então, não dá para você pegar daqui e colocar aqui. Você tem que olhar o seu, olhar para lá e falar, beleza, como sou eu no mercado que eu atuo, como é o mercado que eu atuo e como é que é a empresa. Beleza. Disso daí eu começo a monitorar, começo a ter indicadores e pegando esse ponto que você falou, Flávio, de não olhar, não fazer autópsia, né? E quando eu era de planejamento, a gente usava muito essa frase. Porque, infelizmente, na minha época, eu não tinha ferramental. E aí, a gente sempre fazia análise em D-1. Ou seja, daquilo que aconteceu ontem. Depois que o cliente saiu já. Ou o cliente que saiu, ou teve perda de nível de serviço, ou você perdeu determinada coisa. É o leite derramado, né? Não tem como você ir lá buscar ele de novo. E aí você tentava meio que olhar para o futuro e falar, beleza, eu vou tentar resolver. Uma vez que a gente faz isso, tá olhando para o futuro, do que vocês já viram no mercado, de empresas que vocês trabalharam, ou de assuntos que vocês já conversaram com pessoas, quais foram algumas ações para reduzir churn? Você falou, caraca, isso não tem nada a ver diretamente com churn, né? Assim, no sentido básico da palavra, mas os caras conseguiram melhorar de alguma maneira esse indicador por causa de uma coisa que, assim, a priori parece uma coisa tão inusitada, tão diferente e fez a diferença para aquele negócio. Vocês já chegaram a ter algum caso desse tipo ou conversando com amigos, teve algum tipo de história assim? Vou deixar pro Flávio aí, eu vou ficar pensando aqui um pouquinho. Eu já tive... Eu tenho uma aqui, legal. Vai falar primeiro. Manda aí, Rodrigo, depois eu falo. Mas eu tenho uma boa também. Eu acho que uma boa experiência no atendimento, né? Ela reduz o churn. Vou dar um exemplo simples, né? Eu tive problema com o provedor aqui da nossa região. Posso citar, né? Não. Não vou citar. Tinha um problema com o provedor. E aí você entra em contato com o provedor e ele tem um atendimento proativo, porque quando eu entrei em contato, porque minha internet estava parada, ele já chegou e falou assim, olha, eu estou com um problema na região tal da cidade. Né? Tá todo mundo parado, né? A previsão é de 1 hora. Porque problema, cara, todo mundo tem. Mas agora você chegar e dar um SLA, você ser proativo, ao invés de eu ficar, né, tentando falar com o técnico, tentando fazer o cara solucionar, o cara já falou, tá com um problema, daqui 1 hora vai voltar. Então, aquela boa experiência no atendimento, né, aquela boa experiência, acho que reduz bastante, né, por mais que você venha a ter novos problemas e tudo mais. Outra vez também eu entrei em contato, você fala, não, reinicia seu modem. Tem não sei quantos dias que você não reinicia o modem, porque precisa reiniciar, eu não sabia. O TI não sabe, né? É bom dar uma reiniciada de vez em quando. Pediram para você reiniciar o modem sem você nem entrar em contato. Isso, outra coisa, ele dá a opção de reiniciar remoto o modem. Então, sim, cara, umas coisas assim, bem legais, onde a experiência do serviço, por mais que você encontre problemas, né? Sempre que você tiver um problema, se você tiver uma experiência boa no atendimento, isso aí realmente me segura, né? Não foi a mesma em outros provedores, né? Então, acho que o nível de tolerância aumenta, né? Você fala, isso, cara, David, perfeito. Problema acontece. Aí eu vou dar um exemplo que eu já dei até nesse podcast. Eu tive um problema, mas foi físico, né? Um atendimento digital também numa joalheria e não existia previsibilidade. No final dei o feedback, falei,
não tem problema ter problema, Mas, né? peraí, Todo mundo você tem. tava comprando. Tava comprando. E aí não chegou não o diamante. não chegou nada. E aí não tinha previsão. Isso ficou 30 dias sem previsão. Então, ou seja... Era pra você casar? A tolerância, não. Teve a chance de adiar? Não. Vamos. Às vezes é um sinal, Era o né, sinal do Flávio? destino, né? Foi uma vez. A péssima experiência o churn eu não compro lá Não compra mais. mais. Não compro mais. Não vou lá mais. Você tinha pensado em compartilhar alguma coisa. Qual que é essa da... Eu tive uma experiência, foi um pouquinho diferente da experiência que ele teve. Eu tive uma experiência num cliente grande nosso, e aí o trabalho lá foi extremamente complicado, porque o principal desafio foi a questão de cultura. A cultura deles era colocar para dentro. De vender. Bora vender. Vender. E aí, quando a gente começou a fazer o trabalho de mapeamento e a gente foi correlacionar, que a gente faz várias correlações, a gente usa muito Lean Six Sigma. E aí chega numa fase do trabalho que a gente começa a correlacionar o financeiro, o orçamento, com os processos, com volumetria, com tempo cíclico de processo, com quantidade de reclamações, com volume de call center. E aí, quando a gente começou a fazer as correlações, a gente enxergou que o comercial comia 60% a 70% do orçamento da organização. E aí, a parte do pós-vendas, de implementação, do atendimento ao cliente, ficava com 12%. E o cliente ficava lá 13 meses. 13 meses. E aí, quando a gente foi para Ciclo horrível. Quando a gente foi para mercado, era 45, 42 meses os concorrentes, onde os clientes ficavam. A gente falou, tá muito errado. E aí, a equipe de comercial lá era tipo assim, era 60% a 70% da empresa. Então, o negócio deles, eles batiam meta em agosto, setembro, era viagem para fora do Brasil, e realmente era uma empresa boa. A hora que olhava o resultado da empresa, era uma empresa fantástica, só que a hora que olhava Reclame Aqui, a hora que olhava mercado, a hora que olhava marca, era uma empresa que, assim... Ele tinha uma capacidade de venda muito grande. Exatamente. Ele conseguia atrair para dentro, mas depois ele não capitalizava em cima disso. Não conseguia aproveitar o cliente que estava na base. Mas não era atendimento, Flávio? De repente, o relacionamento com o cliente? Era justamente isso. A ausência, né? Exatamente. É a Parecido ausência. com o meu exemplo, né? Que, Exatamente. pô, como que eu relaciono? Mas o seu exemplo já é um exemplo mais de excelência. O seu exemplo já está na linha de... Os seus dois primeiros exemplos, né? Já está na linha de proatividade, de cuidar do cliente. Exigência. Diferente desse trabalho que a gente foi era mais fazer. básico, né? Exatamente. Entendi. Então, esse trabalho que a gente foi fazer, resumindo, chegou no final, onde a gente praticamente inverteu, a gente conseguiu mostrar para eles que, tirando parte boa do orçamento comercial, passando por pós-vendas, a gente saiu de 13 meses para 37 meses, a gente ficou lá quase 5 anos. Mais consultoria. Exatamente. E assim, a empresa, ela triplicou no EBITDA. E aí só na torre que a gente trabalhou. Só na torre que a gente trabalhou. E eles pegaram essas iniciativas e desdobraram para toda a organização. Inclusive para fora do Brasil. E isso influenciou diretamente aonde? Na cultura da organização. Só que a gente conseguiu fazer isso como? Mostrando informação, mostrando dados. As primeiras reuniões que a gente teve foi frustrante. A gente ia para as reuniões, a gente apanhava igual menino. E aí a gente adotou a estratégia de que vamos levar número, vamos projetar número. E aí quando a gente começou a mostrar que trazer 100 clientes, colocar uma meta de 100, trazer 120 clientes, era muito pior do que trazer 30 clientes e manter 70 na base. A gente teria um custo menor no comercial, teria um custo interessante na equipe do pós-vendas, relacionamento, no call center. Fortaleceria a marca, claro. E aquele período que o cliente sai para o outro cliente entrar, aquilo lá a gente completava de receita. E a questão da marca. Então, assim, o Reclame Aqui saiu do não recomendado para o R1000. Então, eles ganharam um prêmio no Reclame Aqui. Assim, hoje eles estão num outro patamar. Antes, eles nem ligavam para essas questões de premiação e tal.
E constantemente a gente está lá dentro, fazendo auditorias trimestrais e tal, para garantir que o processo não se perca. Mas era uma empresa que tinha uma cultura extremamente comercial, vendas, e hoje não. Hoje a cultura é extremamente cuida do cliente. Só que para chegar aqui, a gente teve que usar BI, a gente teve que usar plataformas de relacionamento com o cliente, a gente teve que usar governança para mostrar para o corpo diretivo da organização que a gente precisava mudar um pouco o caminho para ter um custo menor, para ter um esforço menor e, assim, ter até menos gente na organização para ter mais receita, para ter mais dinheiro na última linha. Eu tenho um ditadinho que eu falo que o melhor vendedor do nosso produto e serviço é um cliente satisfeito. É o boca a boca, né? Não tem dúvida disso, não. Excelente case. Você chegou a lembrar de algum? Eu lembrei de um caso que esse é bem simples, assim, do ponto de vista de o que fazer, né? Não tem nada muito tecnológico e tudo mais. Eu lembro que a gente estava avaliando uma predição de churn, então, por que a gente estava tendo cancelamento em clientes enterprise, né? Clientes maiores. E a gente foi avaliar que uma das causas era a falta de visita do consultor. Então, a gente avaliou que o consultor que menos... Aquela carteira de clientes, de consultor que menos visitava, é o que dava mais churn. Então, a gente passou a monitorar o número de visitas. Então, a partir do momento que você aumenta a frequência de visita do consultor no cliente, olha só, o churn diminui. Então, coisa bem simples, mas tem a ver com o que vocês falam. Não, faz relacionamento. Faz todo sentido. É relacionamento. Só que de uma forma, como é uma venda mais consultiva, o consultor tem que estar mais próximo. É porque eu acho que você tira aquela parte do... Né, eu sou do B2B, então eu me relaciono com outras empresas e que são pessoas que acabam comprando meu serviço, mas não é uma pessoa só, acaba depois sendo um monte de gente dentro daquela empresa. E o que é interessante é que quando você, né, fui lá e vendi, a gente fechou um contrato, e aquilo fica comigo, eu sou responsável por aquilo. Tem uma equipe inteira, a empresa tem a área de suporte, tem a área de operações, tem uma galera atrás de mim. Mas você tem que ir lá. Eu mando mensagem pro cara, falo, bom dia, eu tô passando, porque eu vi o relatório aqui e tá tudo tranquilo no relatório. Eu só quero ter certeza que, de fato, essa é a sua visão, se tá tudo bem, você tá sendo bem entendido. Não, eu tô sim, tal, qualquer coisa você me manda mensagem, você me fala, eu tô aqui à sua disposição. Não é mais do que 5 minutos. É uma intenção genuína e verdadeira minha pra saber como é que tá a coisa lá. Porque quando o cliente tá reclamando e ele tá bravão, eu até gosto. Porque ele tá me dando uma chance de fazer alguma coisa. Na hora que ele para de reclamar, né, continua tendo problema. Os problemas que ele tava bravo. Ele continua tendo problema. E não tá bravão mais, cara, ou ele vai me trocar, que é 90% de chance de acontecer, ou ele já desacreditou de mim. E aí, para reconquistar a confiança, que é revender, é muito mais complexo do que, inclusive, quando a primeira venda que eu fiz. Leva muito mais tempo, você tem que se provar valores muito e muito mais vezes. E, de fato, assim, eu sou da opinião que coisa simples, e fala, cara, uma coisa tão simples que você resolve a maioria dos problemas no sentido de evitar um churn. Às vezes é você parar para pensar no processo e sentar do outro lado. Se eu estivesse lá, que é o caso da mensagem que você recebeu, falou, ó, inicia seu modem aí. Então, a cadência de contato, né? Nisso daí você já vai falar assim, cara, eu já reiniciei, a chance de dar pau é muito menor. Alguém tá lembrando de mim, tá olhando minha conta. Esse tipo de coisa, eu sou bem favorável. Ô, David, isso aí é mais ou menos igual o relacionamento da gente, né? Enquanto a mulher tá brigando, tá achando ruim o jogo de futebol, né? Tá pedindo pra não ficar no boteco até mais tarde. Tá querendo salvar o casamento. Tá querendo salvar o casamento. Na hora que ela parar, faz o que você aí quiser. você preocupa. Você fala só, faz o que você quiser. Falei, aí você pode preocupar. É mais ou menos isso, né? Daí. Nem me lembro. Você teve um churn assim, Garcia? Nem me lembra. Teve sinais? Não comentar, Nossa, não, cara, desculpa. Os indicadores. Você é muito vermelho. Melhor a carinha da Luara, né? A produção fica chateadona. Bom, a gente tá aqui conversando, falando sobre essa parte do churn, que tem como acompanhar. É possível fazer uma predição, obviamente isso é dentro de um modelo estatístico, você vai atender um certo percentual
que é, mas eu não tô resolvendo a sua totalidade. Pô, é melhor você fazer alguma coisa que não fazer nada em alguns sentidos. A gente falou sobre algumas soluções que são bem simples de serem obtidas, né? Mas vamos supor que, para mim, eu acho que o mais complexo é o que você falou, Flávio. Para mim, cultura é o que sempre faz as coisas geralmente não acontecerem, ou não acontecerem numa velocidade natural, porque isso tem muito a ver com crença. E você mudar a crença das pessoas é extremamente complicado. É extremamente complicado. E organização, por mais que sejam várias pessoas, ela tem um subconsciente coletivo ali, que é de como que as coisas são feitas. Aqui as coisas são mais ou menos assim. Por isso você fala, as pessoas se adaptaram à cultura. Não, é porque ela vibrou, né, digamos assim, naquela sintonia de todo mundo. E, claro, tem suas diferenças no geral, na verdade, nas suas particularidades, mas no geral é uma massa. As pessoas ali acreditam e pensam de maneiras semelhantes. Tirando essa parte que é muito de evangelização aí, parabéns para você e seu time que conseguiram encontrar uma maneira de contornar esse tipo de situação. Tem aquela outra que não é necessariamente cultura, né? O problema não tá na cultura, não tá nas pessoas. Tá no processo, tá no produto, né? Tá em alguma coisa assim. E aí, empresas bem estruturadas, geralmente, bem ou mal, elas acabam olhando um pouco de uma coisa para outra. Mas se vocês pudessem, numa mesa de bar, tá conversando com um amigo seu que entrou numa determinada empresa, essa empresa não tem esse processo de churn ainda bem estruturado, nem nada, ele olha pra você e fala assim, Wendel, eu não sei nem por onde começar, cara, porque se eu soubesse, eu pelo menos dava um passo, eu tô meio perdidão. Claro que, dentro de uma certa medida e de uma maneira mais generalista, se você pudesse apostar e dar um conselho pra esse cara, qual que era o conselho que vocês dariam? Você falou de bar aí, aí eu posso mandar. Vai, manda aí. Eu quero o convite. Se você falar minha resposta, eu vou... Vou trazer pra minha realidade. Eu adoro boteco. Somos dois, inclusive. Tá? 3. Né? Só não Assim, frequento porque 4. não deixam. Ó o indicador. É um ambiente amigável. Indicador. Eu adoro boteco. Então, assim, eu vou trazer um pouquinho a resposta pro boteco, pra minha vida no boteco. E aí depois eu volto pro mundo profissional. Mas, assim, pra mim é fantástico. E eu vou em muito boteco em Uberlândia, tá? Não é à toa que eu montei um boteco agora, recentemente. Faz um jabá aí. Relembrando Onde? o boteco do meu pai, chama Inove Food. A I9? Inove Food. É no mesmo lugar. No mesmo lugar, lá no Pacaembu. Pra mim é fantástico. Quanto mais simples, melhor. Copo sujo. Pra mim é fantástico quando eu chego no boteco, o dono do boteco sabe o meu nome. Pra mim eu fico louco. Opa, fantástico. Aí quando eu sento, ele já traz a cerveja que eu gosto sem eu pedir. Aí eu fico mais louco ainda. Nossa, é bom demais, né? Aí tô lá tomando, aí quando é fé, ele vem com um pedacinho de tira-gosto que às vezes não vai nem cobrar, que é o que eu adoro. Às vezes vem com um pedacinho do pé de porco, ou um pedacinho de torresmo. Aquilo é fantástico. Às vezes fez ontem, ele guardou pra mim sabendo que eu ia hoje, ou ia depois da manhã. Então, assim, tem coisas, e aí trazendo pro nosso mundo corporativo, né? Tem coisas que para mim, chama muita atenção. E eu tô falando do Flávio como cliente no boteco, mas eu me colocando no lugar do meu cliente no mercado, ou no lugar do cliente do B2B, do mercado corporativo, a gente precisa ter um pouco mais de empatia, se colocar um pouco mais no lugar do cliente. Então, assim, só vender... Assim, vender é fácil. Ir lá, apresentar, colocar para dentro e tal. A gente precisa, quem tem um contato com o cliente no dia a dia, entender se o cliente está satisfeito, se ele realmente quer aquilo. E a gente saiu de 4 pessoas na Inove para 140, de um cliente, a gente já passou por 83, hoje a gente está com 51 na base. E nenhum case de insucesso. A gente teve aí 2, 3 empresas que a gente postergou bastante a questão de cronograma, que eu coloquei mais gente justamente para garantir que a gente fosse até o final para entregar,
mas é super importante que a gente saiba que o cliente está satisfeito ou não. E a gente procura não entregar só o arroz com feijão. Porque eu podia chegar lá no boteco, eu podia falar assim, traz a Heineken, ele podia nem falar boa tarde, nem falar meu nome, e eu podia falar assim, traz aquele tira-gosto. Quando eu chego, as três podia coisas... ser até rápido, né? É rápido. Mas... Ele traz para mim sem eu pedir, isso é fantástico. E aí, trazendo para o nosso mundo corporativo, por que eu vou pedir, por que eu vou esperar o cliente me pedir algo se eu já sei que ele precisa? Aí eu vou trazer para o meu mundo. A gente tem N soluções, N produtos. Aí eu vou falar de consultoria de processo. Fideliza mesmo. A gente está fazendo consultoria de processo em um determinado cliente. A gente sabe que aquele cliente ele precisa de uma determinada informação ou ele precisa de um BI que é simples. A gente desenvolve em 3 horas. Eu vou sentar lá para vender aquele BI para ele, sendo que eu tenho uma equipe de BI que às vezes tem ociosidade. Então, o que eu faço? Tem necessidade? Tem. Vou lá na minha equipe de BI, pego uma pessoa, coloca lá, desenvolve, entrega para ele. Em vários clientes a gente dá o serviço pro cara. Então, dá como um valor agregado. Então, assim, além do arroz com feijão que foi contratado, eu estou entregando uma aplicação, um BI, uma visão que antes ele não tinha e que agora ele passa a ter. E isso faz eu vender mais. Por quê? Daqui a pouco ele vai falar assim, Flávio, eu preciso de mais um indicador aqui. Ô, Flávio, me ajuda a fazer a sustentação desse negócio. Aí é hora de eu colocar outra proposta. E, naturalmente, a gente vai crescendo dessa forma. Então, eu acho que a melhor forma da gente atuar de forma preventiva no churn é trabalhar a superação da expectativa do cliente. A gente precisa entender a necessidade, a gente precisa saber o que está contratado e a gente precisa monitorar de fato para ver se a gente está atendendo e, se possível, colocar mais do que o arroz com feijão. A gente saiu de indicadores de possibilidade de churn para um conceito de fidelização, né? Eu já estou olhando a expectativa dele, né? Tentando superar a expectativa. Isso. Eu acho que o que é a amarração aí o indicador ele existe, ele precisa ter, mas a letra, ela mata, ela é muito fria. Se você olhar só o indicador, você sempre vai estar fazendo a autópsia. Então, se você vai, pelo que eu entendi do que o Flávio colocou na mesa e vocês me corrigem se eu estiver errado, é assim, cara, se você não tem para onde começar, você não sabe como começar, pensa como que você gostaria de ser atendido, veja se isso está acontecendo e comece a implementar coisas pequenas que não necessariamente requerem investimento financeiro, está muito mais ligado à vontade do que necessariamente a pôr grana no negócio. Tem coisas pequenas que você pode fazer e com isso daí te dá tempo que ou você já começa a surpreender o cara e você vai começar a diminuir o churn. Muitas das vezes você não vai nem saber o porquê que você diminuiu, mas você vai ver que diminuiu a quantidade, enquanto você vai estruturando as coisas, porque sua missão é diminuir churn. Não entender o motivo do churn. E aí, depois você entendeu, beleza. Agora eu começo a planejar melhor e estruturar melhor. E te dar argumento também, para você que talvez está trabalhando, por exemplo, como CLT, justificar para o seu chefe um determinado orçamento. Uhum. Então, você precisa fazer um determinado investimento em uma plataforma de BI, de CRM, alguma coisa, e você não tem condições ou você não tem aquele orçamento naquele determinado ano, ações simples, você consegue implementá-las, mostrar resultado, colocar na mesa e falar, chefe, consegui até agora com isso, trouxe esse resultado, esse benefício, a gente teve essa redução de churn, mas para continuar o desafio agora eu preciso chegar que você lá, me eu dá preciso isso. dessa grana. Bom, estou na mesa de boteco e um amigo chega e fala, assumi uma área de retenção de clientes e tal, e eu preciso reduzir o churn, que o negócio está crítico, mato alto, né? Onde eu começo? Atendimento. É lá que você vai ter que começar. Sim, na minha opinião, primeira experiência foi meu tempo. Ótimo. Atendimento ao cliente. Por quê? 2 pontos. Se o churn está alto, tem problema. Se tem problema, vai no atendimento e tenta resolver rápido o problema. E você concentrando seus esforços no atendimento, você vai identificar qual é o motivo pelo qual você está tendo problema. E aí você depois bola os planos de ação, a partir daquele diagnóstico, onde é que você vai ter que atuar. Se é um problema técnico, se é um problema de atendimento, se é um problema de venda, que só o cliente só pondo venda para dentro. Aí você vai começar a entender
onde é que está o principal problema e você começa a diminuir seu churn e a partir dali começa a criar várias ações. Porque quando o churn está muito alto, quando você faz uma ação simples, ele reduz bem, reduz de uma forma percentualmente um percentual alto. Só que dali para baixo começa a ficar mais difícil. Porque o churn, eu brinco que o churn é igual uma queda de avião. Nunca é uma coisa só. É uma cadeia. É uma cadeia de acontecimentos. Só que tem um principal. Então, se o mato tá alto, amigo, tá sentado no boteco, abrindo uma cerveja... gota d'água, né? Cara, vai pro atendimento. Vai pro atendimento. Foca no atendimento. Porque com certeza é um dos elos, pode não ser o principal, mas lá você vai identificar. Mas ele compõe, você começou por alguma coisa. Porque é lá que tá a voz do cliente. É lá que ele vai ouvir o cliente e falar, cara, é aqui, identifiquei. Maior parte dos meus clientes estão reclamando disso. E aí você monta um plano para poder Você me fez pensar num negócio, cara. A gente tá num país ainda hoje, né, que o governo precisa impor uma lei, a lei SAC, né? Para que exista um mínimo de nível de serviço para atender o cliente. Poxa, né? Tem mais básico, nada a declarar, né? É básico. É básico cara, demais. Mas eu acho que isso se dá muito. A gente tá chegando ao final do nosso bate-papo, inclusive, mas eu acho que um pouco a gente volta naquilo. Por que isso tem no Brasil? Por causa de uma questão de cultura e uma questão de disponibilidade. Falta de concorrência, era? Disponibilidade. A partir do momento que você tem mais pessoas prestando o mesmo serviço por um valor que seja próximo, né, que não seja diferente, você acaba, o mercado ele se regula, ele acaba se regulando. Fala assim, cara, eu não vou consumir aquele serviço, porque pelo mesmo valor daqui, eu tô consumindo outro lá que me atende melhor. Agora, quando você tem a ausência disso, você pode ver que a lei SAC, ela entra muito mais em serviços que são básicos, onde você tem poucas empresas. Porque, por exemplo, um tênis, um sapato, você compra um sapato, o sapato é ruim de escola. Você não tem a lei do SAC pro sapato dizendo que ele tem que durar 5 anos. Você fala, cara, eu não vou comprar mais esse sapato, não. Essa marca, ruim demais. Porque você tem disponibilidade de sapato. Serviço, e serviços básicos que tem de dificuldade de entrada de vários concorrentes. Com a questão das fintechs, a gente vai viver um momento em que você ter conta tá cada vez mais fácil. Para pensar antigamente. Você tinha determinados 4 bancos, você falava, ou eu sou do banco A, ou do banco B, ou do banco C. E aí você tinha que fazer aquela jornada, quase que pedir por um favor pro gerente lá aprovar a sua conta. Era uma vitória, era igual passar numa entrevista de emprego. Falei, o cara liberou minha conta. Caraca, que vida boa. Hoje em dia você baixa um aplicativo, manda uns documentos, tira uma foto da sua cara, tá lá liberado. Você fala, poxa, já estou bancarizado. Isso hoje. Coloca daqui a 10 anos, coloca daqui a 15 anos, como é que isso vai ser. Pra gente, 15 anos é muita coisa. Vou estar velho no bar do Flávio bebendo, mas em termos de mercado e de negócio, 15 anos não é nada. Mas você vai estar no bar bebendo, usando o aplicativo e fazendo tudo que você precisa fazer. Pagando o boteco. Me ajuda, Flávio, não consigo enxergar aqui, ó. Desse jeito. Vou lá conhecer, hein? Vamos marcar botequeiro, vamos marcar. Bora. Pessoal, obrigado pela oportunidade de vocês virem aqui conversar com a gente. Estendo o convite para qualquer momento vocês irem lá na nossa empresa, tomar um café, conversar com a gente, trocar ideias mesmo. Vocês são de casa, serão sempre bem-vindos. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem final para a audiência, fica à vontade, tá? Você também, Garcia. Tá bom, vou deixar os meninos falarem primeiro. Tá bom. Bom, acho que resumindo aqui o nosso bate-papo sobre o churn, né? O churn é a cadeia final do relacionamento, né? Assim, a hora que o cliente, toda a jornada que ele passou por você, é a hora de dizer tchau, né? Digamos, o cliente resolveu ir embora. Só que até nisso há como ser melhor, né? Então, porque o cliente pode estar te abandonando naquele momento, mas ele pode voltar depois. Então, tenha atenção a toda a cadeia, toda a jornada que nós falamos aqui do cliente, tenha atenção. E especialmente nesse momento também. Não seja duro com o cliente na hora que ele for embora, né? Não emburra não, né? Ele tá te deixando ali, mas ele pode voltar. E aí aprende com os erros, né? E corrige para que cada vez menos clientes queiram sair. Mas a dica que eu deixo mesmo na hora que o cliente estiver indo embora, abra a porta para ele, para que ele saia, para que um dia ele possa voltar. Agradece, né? Agradece pelo tempo que teve com você, para que ele possa voltar.
Então, até a gente fala que a parte ali do retenção, do churn, é a parte mais dolorosa, né? Mas mesmo na dor, tem amor. Ó, até filosofei. Boa mesmo, aí, ó. Eu já vi isso acontecer, viu? A gente vai, testa concorrente A, concorrente B e fala, eu já vi. Eu vou voltar pra lá. Já vi acontecer. Nossa, eu não sabia que eu tava bem... Tá ruim, mas tem coisa pior, né? Por exemplo, assim... acontece. Não, da minha parte, eu acho que eu falei bastante em relação ao que eu tenho de experiência, churn. Eu acho que a questão de governança, a questão de monitoramento é super importante. E talvez a minha principal mensagem é conhecer o cliente mesmo, é conhecer a jornada do cliente, é conhecer o que o cliente quer receber, se as expectativas deles realmente estão sendo atendidas. E aí a gente está falando para B2B, para B2C. E assim, ter alavancas, ter variáveis, mecanismos para você tentar agir antes. Porque não tem como você ter ações depois que ele fala tchau. Depois que ele fala tchau, aguardar talvez um possível retorno. O máximo é dar um abraço, falar, cara, tô aqui, desculpa, errei, né? Fui Neymar. Mas volta, quando você quiser voltar, volta. E esse cliente que fala tchau, às vezes ele vai levar outros. Ou às vezes ele não deixa outros novos entrar na sua empresa. Então, é super importante a gente ter atenção. E é muito mais barato você manter quem está na base do que buscar novo. Então, tenha um certo... Para as empresas que querem crescer, tenha um certo jogo de cintura com um orçamento de vendas versus o orçamento que cuida do cliente. De atendimento. Exatamente. Garcia? Não ia fazer um comentário não, mas que os meninos falaram me lembrou de uma coisa, a forma como as empresas brasileiras ainda tratam, porque o churn, ele arrasta outras consequências, por exemplo, a inadimplência. Acontece. A forma com que as empresas tratam a cobrança no Brasil hoje é um negócio, né? Então, poxa, né? Abolir o discador na venda, né? Aquela ligação chata, né? Na cobrança ainda, né? Então, tratar bem o cliente pós-jornada, pós-autópsia que seja, né? Né? Tratar, não esquecer disso, né? Acho que esse é o recado, né? Casou bem aí com a opinião de vocês. E obrigado, tá? Wendel, eu te conheço, não me lembro de onde, tá? Da faculdade. Da faculdade, será? Não. Ter... Não. Porque eu fiz exatas, né? Mas vocês não faziam na mesma... Pode ter feito na mesma faculdade? Pior que eu fiz duas também ao mesmo tempo. Vai ter 20 anos que a gente fez faculdade. Tem muito tempo. Mas olha, o Garcia, mas é que ele fez duas. Uma ele já era mais velho. Não, que foi ao mesmo tempo. Que deve ser uns 20 anos, quando vocês eram menino. Pô, pelo cabelo na régua do Garcia. Você sabe a mesma barbearia que a gente frequenta? Não, pode ser. Pode ser. Cara, obrigado, prazerão. Obrigado, Flávio. Bom demais te rever. Agora, eu não sabia que tinha o bar. Agora a gente vai se ver lá também, tá? Bora lá. Valeu, obrigado pelo conhecimento de vocês aí. Espero revê-los em breve. Vai visitar a gente, por favor, no escritório, né, David? Com certeza. Isso aí. Pessoal, obrigado. Valeu pelo episódio. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Valeu.